Amém, queridos. Glória a Deus. Então, queridos, você recebeu a apostila aí, Desafio de Elias. Nós vamos dar início. Como eu falei, amados, a ideia é capacitar. É fazer com que a igreja se mova em algo que muitas das vezes ela tem deixado escondido, ou talvez ela nem tenha percebido que ela tem, né? Por quê? Simplesmente porque alguém não te ensinou, simplesmente porque na hora de tropeçar ali, porque alguém não disse para você que era assim. Mas o que nós queremos dizer é que isso é o meio ao qual Jesus operou, Jesus fez. Nós vamos ver tudo isso em base bíblica, tá certo? Então o nosso treinamento Desafio de Elias, como eu falei, o professor Ricardo, que é responsável por esse treinamento aqui no Brasil. Essas são algumas dos canais lá do site, Facebook, que você pode ter acesso, pode estar conferindo, tá? Você pode estar conferindo lá, ó, o e-mail, tem o site, tem o Facebook tem os treinamentos lá. Mas eu prefiro que você não vá agora, vá depois de terminar o treinamento. Treinamento que eu digo porque são 3 sábados. Vou ocupar 3 sábados teus, se você tiver disponibilidade para estar aqui presente. Porque a gente não vai fazer seguido, amados. Porque eu acredito que você, como eu imaginei, que você deve ter outros fazeres na segunda, na terça. E aí talvez eu iria atrapalhar nos seus fazeres, né? Então por isso eu preferi deixar os 3 sábados, esse e mais 2. Então vamos entender um pouquinho o que é o desafio de Elias. O desafio de Elias é treinar missionários e discípulos comprometidos em pregar o evangelho de modo poderoso e frutífero, especialmente para os não cristãos, em grupos resistentes ao evangelho, da mesma maneira que Jesus ensinou e ordenou aos seus discípulos quando os enviou, dizendo: curem os doentes que ali houver e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Lucas 10:9. O objetivo é o cumprimento da grande comissão, fazendo discípulos de todas as nações e os ensinando a obedecer tudo o que Jesus ordenou aos seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém? Então, se tem discípulo de Jesus, isso é para mim e para você, tá certo? Se tem discípulo de Jesus, se nós somos discípulos, se nós entendemos isso, é porque essa mensagem é para nós. Então, é tudo dele, tudo para ele e tudo por ele. Por ele quem? Para Jesus. É por Jesus, é de Jesus. Tudo que nós vamos fazer, amado, eu fiz esse treinamento e eu não estou aqui fazendo porque eu me senti extremamente capacitado de vir. Eu quis vir dar esse treinamento porque simplesmente eu vejo que isso é uma ferramenta que vai mudar as esferas da nossa vida, de como a gente vê as coisas aí fora, de como nós podemos atuar. É por isso, foi simplesmente por isso. Então, se alguma coisa, você encontrar algum nervosismo da minha parte, é porque eu nunca ministrei esse treinamento. Aí você vai dizer: mas você é pastor, é fácil ministrar para vocês. Não, mas uma coisa nova, né? Ela se torna tão difícil como na primeira vez que você vai pegar no microfone para ministrar a palavra de Deus. Então eu estou bastante nervoso. Então vamos lá. A cura acontece ainda hoje, amados? Sim ou não? Sim, né? Então, mas por que nós não vemos isso frequentemente? Eu pelo menos não vejo isso frequentemente. Você vê? Quem vê frequentemente, sim, curas e milagres acontecendo? Irmão Jonas, irmão Paulo. Eu particularmente vou te dizer que não vejo. Eu sei os milagres que Deus tem feito na minha vida. Inclusive, no dia que nós fomos fazer esse desafio de Elias,
Os irmãos recordam que eu estava com a dor no peito há vários dias, mais de 15 dias. E eu fui no desafio de Elias. O pastor Ricardo ministrou junto com os demais. Eu continuei assistindo a dor. E a gente, mas será que tem cabimento? Será que isso procede? Será que a forma com que o desafio de Elias faz, será que isso faz com que haja cura? Sim, irmãos. E a gente pode também perceber que há uma diversidade. Primeiro e segundo, eu não sou uma pessoa que não conhece a Cristo. Amém? Segundo, eu sou um ministro, aquele que leva a palavra de Deus. Então, amados, tem coisas, eu estou antecipando algumas coisas, mas tem coisas que vai operar na vida da gente e não vai operar da mesma forma que poderia operar lá fora. Porque tem algumas coisas que Deus vai querer tratar na nossa vida. E aí tem certas curas que ela não acontece imediatamente. Foi o que aconteceu comigo. O que o pastor Ricardo me falou, eu disse, olha, eu percebo que você tem algum medo. E realmente eu não queria ir no médico. Tenho um pavor de médico. Mas isso foi um impulsionamento para mim ir ao médico, para me procurar a consulta. Então eu fui, fiz a consulta, né? Fiz tudo isso e naquele momento, quando eu fui para a consulta, o médico passou um remédio, não passou a dor, certo? Mas aí foi progressivo. Quando eu fui levar o exame novamente para o médico, ele perguntou, e aí, como é que você está? Eu disse, eu creio que Deus já me curou, porque as dores diminuíram bastante, mas ainda não cessaram. E aí eles, ok. Aí ele viu lá os meus exames, não tinha nada no coração, não tinha nada nos exames de raio-x. Então, e aí, progressivamente, amados, sumiu. O que eu percebo nisso é que realmente existe algo a ser vencido. O que eu percebo é que existe algo a ser vencido. Eu, sinceramente, amados, eu tinha pavor de fazer um exame, de fazer isso. E isso quebrou uma barreira. Então não pense que Deus vai sempre passar a mão na nossa cabeça, dizendo assim, porque isso não acontece comigo, porque eu não sou curado, porque eu tenho isso. Enfim, preste atenção, analise, veja o que está na sua vida, vê o que pode estar atrapalhando um desenvolvimento, um crescimento, ou até mesmo uma cura em área específica. Mas o foco é esse, o foco, amados, a cura existe para as pessoas lá fora? Existe. Né? Então, por que nós não vemos com frequência isso acontecer? Porque muitas das vezes não ministramos no padrão bíblico. Obrigado. Porque não ministramos no padrão bíblico. Eu acredito que você aprendeu de várias formas como ministrar, como curar o enfermo. E isso acontece de várias formas? Sim, acontece. O que nós estamos trazendo aqui, amados, é mais um meio tão bem eficaz da forma com que Jesus operou, com que Jesus fez. E Ele deixou para mim e para você como semelhança, para que nós possamos imitá-lo. Nós somos conhecidos como o quê? Como Cristo. Vamos lá, igreja. Como cristãos. O que é cristãos, amados? Pequenos cristos. Então nós somos a cópia de Jesus. Então nós temos que fazer o que Jesus fez. E aí a gente vai olhar para Jesus e dizer, nossa, não tem como fazer o que Jesus fez, rapaz. Não tem se nós não crermos. Não tem se nós não desenvolver essa fé em nós, essa maturidade, né, que Jesus tem para mim e para você.
Então nós precisamos nos alinhar a um padrão bíblico, certo? Vamos lá. Olha só, em João capítulo 20, no verso 30, Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, ou seja, na Bíblia. Imagina se todos os sinais que Jesus fez tivessem registrado na Bíblia. Isso é grande o negócio, né? Ainda bem que hoje existe PDF, caberia, né? Mas no tempo não existia, né? Então esse é um problema. Mas esses foram escritos para quê, amados? Para você, para nós, para vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, aquilo foi feito para quê? Para que nós venhamos crer nele, para que nós tivéssemos acesso a Jesus Cristo. João 14:12, olha só o que Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Você já imaginou você fazendo as mesmas obras de Jesus? Curando como Jesus curou, libertando como Jesus libertou, pregando o Evangelho como Jesus pregou. Nós temos a mania de dizer, mas ele era Jesus, é filho de Deus. Você também é. Você também é filho de Deus. Se nós usarmos a ideia de que, não, mas Jesus é Deus. Mas Jesus estava como um homem. Então a palavra de Deus diz que ele foi tentado. As mesmas tentações que você sofre, que você sofreu, ele sofreu. Diferente de nós, ele não pecou. E aí, amados, Jesus era o quê? Jesus Cristo, ele tinha pelo menos esses 3 ofícios, né? 3 ofícios na sua vida. Ele era sacerdote, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei. Vocês concordam com isso ou não? Amém? Então Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei. O ofício sacerdotal, amados, é aquilo que sobe. Tudo aquilo que você faz, quando ora, quando louva, é um ofício sacerdotal. Amém? O ofício profético, você o quê? Você recebe. Você recebe de Deus. E muitas das vezes é recebido aos ministros para ser transmitido à igreja. E o que é? Um dos ofícios proféticos está onde? Bíblia. Palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui, amados, tem que estar de comum acordo com a palavra de Deus. Agora, nós percebemos, amados, que nós atuamos muito bem no ofício sacerdotal. Você louva ao Senhor, você ora ao Senhor, você pode interagir comigo. A gente não está num culto, a gente está participando de um treinamento. Então você pode interagir, não fique calado não, que aí eu vou achar que eu estou num culto, aí eu vou começar a pregar. Amém? Então, você tem esse ofício sacerdotal, você fala de baixo para cima, você entra no secreto, fala com o Senhor, ofício sacerdotal, profético, você leva a mensagem da palavra de Deus a outras pessoas. Amém? Nem que seja para dizer assim, Deus te ama, é profético, irmão. Você sabia disso? Você diz assim, Deus te ama, é profético, porque realmente Deus ama. É tanto que Ele deu a vida dele, a vida do seu filho, por toda a humanidade.
Ele não escolheu a dedo. Disse assim, ó, você vai para o inferno. Não, você vai subir. Não, você vai. Não, você vai subir. Você é feio demais. Não, Jesus não fez assim. Ele simplesmente disse, eu vou morrer por todos. Aleijado, prostituta, aquele que está comendo as migalhas na rua, por todos eles, sem exceção. Então, nós vemos muito a nossa atuação, amado, no ofício sacerdotal e profético. Agora, o ofício real. Jesus era rei, não era? Jesus era rei. Jesus é rei. É tanto que ele está sentado aonde? À direita, destra do Pai. Agora, amados, se nós, o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? A igreja. Cadê o corpo de Cristo? Levanta a mão aí. Amém? Então, se nós somos o corpo de Cristo, isso quer dizer que isso tem que fazer parte da nossa vida. O sacerdotal, o profético e o real. Amém? Isso deve fazer agora por quê? Porque nós somos pequenas miniaturas de Cristo, né? Então, automaticamente nós precisamos ter esses ofícios na nossa vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem como? Tem como a cabeça ter um DNA do corpo diferente? Tem como a cabeça ter um tipo sanguíneo diferente do corpo? Por que, amado? Não tem, eu achava que tinha. Tá colado, né? Então não tem como. Então quem é o cabeça? Então por que a gente não tem os mesmos ofícios? Se nós temos o mesmo DNA. Então, se nós temos o ofício sacerdotal, profético, nós temos também o ofício real. Agora nós precisamos entender aonde nós operamos com o ofício de real. Amém? Porque não é porque você é real que você é rei, rainha, você vai sair aí mandando ordem para todo mundo, né, dizer, olha, vem aqui, meu súdito. Não. Ok. Então, o que é o ofício sacerdotal? Eu já falei, antecipei. É daquilo que nós fazemos, lá de baixo para cima. O profético desce de cima. E o real também foi nos dado da parte de quem? Vocês sabem? A gente já está... Jesus, ele nos dá o ofício real. Vocês sabiam disso? Sabe por quê, amados? Porque esses dois camaradas aqui, eles entregaram toda a autoridade quando pecaram. Adão e Eva. Deus nos deu a autoridade, mas Adão e Eva entregou ao inimigo. E aí o que é que Jesus vem fazer? Vem dar novamente o ofício real à igreja. Sem Jesus, esse ofício, ele não existia na nossa vida. Porque quem nos devolve esse ofício é Jesus. A igreja retoma a autoridade, irmãos. Então, a restauração do ofício real é para você, é para mim, é para você. Nós entendemos que nós atuamos muito no ofício sacerdotal e profético. E muito pouco no real.
Você discorda ou concorda? Vamos lá. Ninguém? O ofício real, amados, usa a autoridade com o propósito de reforçar o governo do rei. De quem é esse governo? É de Deus? É de Jesus? Amém? Tem muita gente dizendo que o governo da terra é de Satanás. Mas não é não. Ele tem uma permissão. E quem dá permissão é quem? O rei. Algumas características do ofício real, amados. Autoridade para ordenar. Reis não pedem, né? Reis não imploram. Vamos supor que eu sou o rei, eu sou o governante, eu vou pedir para você, eu disse, ô Wellington, por favor, por gentileza, por favor, pega um copinho d'água para mim. Você acha que o rei vai pedir dessa forma? Como é que seria o rei pedir? Ô sujo, quero água. Ele vai abrir nem a boca. Ele vai só obedecer. Te dou 3 segundos para você trazer minha água. Você está entendendo? Então isso é autoridade, amados. Reis, eles não pedem, eles ordenam. Você está entendendo? Reis, eles não pedem, eles ordenam. Então, esse ofício, ele está na tua vida. Talvez você disse, nossa, eu vou ordenar um bocado de gente agora. Vou dar um bocado de gente fazer um serviço para mim, né? Agora, sobre o que nós temos autoridade? Autoridade sobre enfermidades, sobre demônios e sobre a natureza pecaminosa. É isso que foi nos restituído, dado de volta, através de Jesus. Jesus nos deu de volta a autoridade sobre enfermidade, sobre demônio e sobre natureza pecaminosa. Então toda a autoridade foi te dada sobre esses aspectos. Onde você atua como o reino, o ofício real, é nesses aspectos. E não necessariamente, para que isso seja atuante na tua vida, essa autoridade você tenha que gritar. Tem gente que berra, né, para demonstrar sua autoridade. Pega o filho, menino, vai logo ali pegar aquele negócio para mim. O menino vai morrendo de medo, não é autoridade. É o medo mesmo de levar uma surra daquelas. E aí a gente passa a pensar que a autoridade é grito. E a autoridade, amados, não é grito. Você pode exercer a voz? Sim. Essa autoridade, ela não se resume numa voz que grita. A autoridade, ela é dada. Essa autoridade já nos foi dada. E nós precisamos saber administrar isso, saber viver essa autoridade na nossa vida. Soltei de novo, né? Algumas características do ofício real. Ousadia, irmãos. Ousadia. Eu vejo a igreja, eu vejo muito da gente, fala da gente, igreja, sem ousadia. A gente muitas das vezes é levada por um legalismo, muitas das vezes é tomada pelo, não posso ir até aquele lugar.
cheio de leis que nos atrapalham. E a gente não exerce ousadia. E a gente olhar para aqueles homens, meu Deus, esqueci o nome. Poxa. Caleb e Josué. Uf, meu Deus. Caleb e Josué. Eles foram olhar a terra, né? Para espiar. Aí outros que foram com ele disseram: não, rapaz, você está doido. Os cabas são desse tamanho, tem 3 metros de altura. Não dá para nós não, irmão. Mas Caleb e Josué disseram: a terra é boa, meu. Nós precisamos tomar essa terra, que a terra mana leite e mel. Nós precisamos, e Deus vai nos dar essa vitória. Quer dizer, os caras estavam destemidos, com ousadia. Você sabe qual foi o resultado disso, amados? Gerações não entraram na terra prometida. Muitas das vezes nós podemos, por falta de ousadia, nós podemos impedir de gerações na nossa própria casa, nós viveram coisas maiores do reino de Deus. Por quê? Porque nos falta ousadia. E a ousadia nos faz, a falta de ousadia nos faz parar. Muitas das vezes, amados. A gente pode ser calculista? Pode. Mas seja calculista com ousadia, com coragem. E isso vai nos fazer ir mais longe, exercer a autoridade que Jesus nos deu. Sinônimo de coragem ou fúria: pisar no terreno do demônio. Você tem coragem de pisar no terreno de macumba? Lá, vou dizer, irmão, você tem que estar bem, viu? Se você for para lá despreparado, você leva uma surra. É sério. O camarada achar que ele está cheio de unção, fazendo um bocado de coisa errada, ele chegar num negócio desse, ele vai levar uma surra dos capeta lá. Então, queridos, a gente precisa ter coragem para encarar certo tipo de situações. Mas também a gente precisa estar preparado para exercer a autoridade. Porque a autoridade, ela está em você, mas muitas das vezes ela não é exercitada. Falta a gente exercitar ela. O que é que a gente mais exercita? É exatamente o profético e o sacerdotal. Vamos lá. Vou tentar aqui ser bem... algumas características do ofício real: poder verdadeiro para destruir o inimigo. Poder no nome de quem, irmãos? Eu expulso o demônio no nome de Luiz, é? É não, é? É de Jesus, o Rei dos Reis. É através dele, é através do seu nome que nós exercemos a autoridade. E aí tem muitas pessoas que usam de forma errada, né? E às vezes acha que a autoridade vem do seu teor, e aí gera um egocentrismo. Isso não é bom. Isso, uma hora, vou dizer assim, né, no vocábulo natural, a casa cai. Uma hora a casa cai. Então nós precisamos atuar de forma certa, de forma correta, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Onde está esta autoridade? Está em nós, no poder do Espírito Santo. Isso quer dizer que ela já está dentro de você. Muitas vezes nós oramos: Senhor, me dá autoridade. Senhor, me dá autoridade. Mas ela já está. O que nós precisamos fazer é aprender a exercê-la. A exercer essa autoridade.
Senhor, me dá autoridade para me expulsar demônios, me dá autoridade para me evangelizar, me dá autoridade para me fazer essas coisas. E ela já está em você. Você só precisa, no vocábulo pentecostal, né? Tomar posse. Toma posse, vaso. Né? Toma posse da tua vitória. A nossa abordagem, amados, sobre cura é específica para a tarefa evangelística. Então, o que nós estamos falando aqui, amados, não se traduz, né? Deus é soberano. Ele pode atuar na igreja através de autoridade? Pode, Ele é soberano. Mas o que nós estamos falando aqui, amados, é específico para a obra lá fora. As pessoas que necessitam, tá? As pessoas que necessitam de cura, de milagres, que precisam conhecer Jesus. Então isso é uma tarefa evangelística, amado. Você acha que Jesus estava lá fazendo o que quando ele curava? Só para curar aí, mais um, o currículo. Escreve mais um no meu currículo. Curei um cego. Mais um, curei um aleijado. Jesus não precisa disso. Ele é o Rei da glória. Amém? Então Jesus não precisa que o currículo dele seja acrescentado. Ele é o Rei da glória. A glória está nele. Tudo que nós fazemos é para a glória de Jesus Cristo. Agora nós vamos atuar onde, amados? Olha só, qual é a terra que você está? Juazeiro do Norte. Existe devotos aqui? Existe, né? Então nós precisamos mostrar para eles quem é Jesus de verdade. Mas não é desafiando eles. É mostrando verdadeiramente o poder de Jesus. A autoridade de Jesus. Existem enfermos nessa cidade. Precisam ser curados. Existem pessoas possessas, meu Deus. Posso compartilhar? Posso ou não? Rapaz, domingo passado, a irmã Elma chegou aqui e disse, pastor, tem uma senhora ali, o filho dela, nessa tarde, parece que estava possesso e tal. E vamos lá? Eu disse, vamos. Terminou o culto, foi eu, ela, foi minha esposa, foi o Freitas. Chegamos lá, o rapaz estava dormindo. Aí, amados, eu passei pelo treinamento do desafio de Elias. E eu fiz diferente do desafio. Cheguei lá, estava dormindo. Então vamos orar pelo homem, né? Pelo rapaz. E aí, orei, né? Orei por ele e tal. Só que ele estava dormindo. E aí depois eu falei para a mãe dele, eu disse, olha, se a senhora quiser que a gente venha outra hora aqui, a senhora pode chamar, que a gente vem, quando ele estiver acordado. Só que depois eu fui ministrado com aquilo. E ele disse assim, olha, vai ter o desafio de Elias a semana que vem. Isso são coisas que você precisa viver. Entendeu, Richard? São coisas que você precisa viver, atuar. Então, mas eu percebi, nossa Deus, misericórdia. Porque na verdade era para me ter colocado a mão no sujeito lá. E se houve manifestação, ter repreendido aquele demônio, aquele ser, né, que estava sobre a vida dele. O que eu fiz? Orei, deixei ele dormindo lá do jeito que ele estava e fomos embora. Eu espero que nós tenhamos outra oportunidade de ir lá, né, irmã? Porque à tarde ele estava louco. Disse que estava até subindo no muro, de se matar, uma coisa louca. Então, irmã,
Eu estou te mostrando que nós precisamos saber como fazer. E isso a gente muitas das vezes faz errado. A gente precisa fazer no padrão bíblico. Então, é desejo de Deus curar essas pessoas? Claro que é, irmãos. Ou não? Curar um devoto, curar um enfermo, curar um possesso. Agora, para quê? Para que Jesus quer curar essas pessoas? Para quebrantar o coração delas, para que ela aceite o Evangelho, irmãos. É como se fosse preparar o terreno. Quando você chega numa casa e você exerce cura sobre aquela vida, quem foi que curou? Foi você ou foi Jesus? Jesus. Então, sendo Jesus, o que é que está fazendo? Preparando aquele terreno. Diz, olha, Jesus te curou. Jesus fez esta obra na tua vida. Jesus fez isso porque Ele te ama, Ele quer mudar a tua situação. E aí você entra com o Evangelho. Sabe, curar, amados, nunca foi sinônimo de deixar alguém sã. Cura, pronto, tchau. O objetivo, o propósito da cura é levar as pessoas a Cristo. É mostrar para elas quem é Cristo. Agora você acha que o reino das trevas também não cura? Cura, mas. Eu fui numa casa de uma senhora que ela disse que teve depressão. E ela falou para mim que quem curou ela foi devoto de quê, Andresa? Foi o rezadeiro, né? Foi o rezadeiro. O rezadeiro curou a mulher da depressão. Você acha que as hostes do mal, o domínio das trevas também não opera para obscurecer a vida das pessoas e mostrar para ela que o poder dele, o poder daquela entidade, o poder daquele santo é miraculoso? Sim, mas o inimigo tem muitas estratégias. E é por isso que o reino de Deus precisa avançar. É por isso que nós precisamos avançar, atuando como Jesus fez. Fala disso. Não. Então, para você ver, mas o reino das trevas também cura. E se nós não se movermos para atuar no nome de Jesus, esse governo das trevas, ele vai tomando um terreno, ele vai se apossando, e ele vai tomando espaço. E a igreja precisa tomar esse espaço, avançar. Em Êxodo, Deus se apresenta como Jeová Rafá, então é aquele que cura, né? Então, já desde o início, Deus vem com provisões, vem dizer quem Ele é. Agora, queridos, o dom de cura. Isso é uma coisa, eu quero compartilhar uma coisa que eu estudei bastante sobre os dons espirituais. E eu nunca tinha desassociado uma coisa da outra. Desassociado em que sentido? Em sentido de que os dons, né, a gente muitas das vezes é usado para a igreja, para o benefício da igreja. E pode atuar lá fora? Pode sim, é óbvio. Mas quando falamos aqui de autoridade, especificamente falamos de algo que foi liberado desde a comissão. Os dons, eles só vieram em Atos 2. Desce sobre a igreja. Mas a autoridade que Jesus dá, ele
já dá nos evangelhos, na sua comissão. Amém? Então, vamos ver só um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho, para a gente não misturar as duas coisas. Dom de cura. O dom de cura, como é ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, geralmente é para ministração de cura aos crentes. E tem crente doente? Tem, amados. Infelizmente, tem crente doente. E felizmente, porque quando tem cristãos enfermos, quando ele é curado, aquilo é para edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. Então, amados, é necessária a cura, é necessária a ministração de cura da igreja, os dons atuando na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, amados, a gente não vai entrar nos dons, tá? Nosso propósito é outro, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, que pode ser, mas exercer autoridade, eu não preciso ter o dom de cura, eu preciso ter o dom de fé. Não necessariamente, tá? No terreno que a gente está falando, estamos falando de um terreno de evangelismo. E o que Jesus já nos deu foi a autoridade. É por isso que nós estamos falando sobre o exercício do ofício real. Está sendo compreensivo? Amém? A ideia aqui, amados, não é pregar. A ideia é fazer compreender aquilo que está sendo ensinado. Isso é um treinamento. Então, um treinamento não é uma pregação, né? Não é uma coisa emocionante que nós vamos levar você a ter um encontro com Deus, a se prostrar. Não. É algo mesmo para você aprender, porque você é corpo, você é igreja. E a igreja precisa avançar. É hora da igreja avançar no Juazeiro do Norte. Existem muitas igrejas aqui levantando voz, clamor. Existem muitas igrejas sérias, irmãos. Claro, é evidente, existem pessoas charlatões? Existe. Mas existe também muitas igrejas sérias que estão levantando o nome do Senhor, que estão fazendo campanhas para o quê? Para que Juazeiro mude, que o cenário de Juazeiro não seja o Juazeiro do pai de Cícero, mas seja o Juazeiro de Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos avançar nesse teor também. Nossa tarefa aqui é ministrar cura num contexto de proclamação do Evangelho para os perdidos, como Cristo e seus primeiros discípulos fizeram. Esse é o nosso propósito. Portanto, nós iremos primeiramente estudar como Cristo ministrou cura para as pessoas enfermas nos Evangelhos. Alguém tem horas para mim? 8? Pelo horário que a gente começou, amados, a gente está andando bem. Eu estou tentando apressar um pouquinho, porque a ideia era começarmos verdadeiramente 6h30. E aí, como vocês viram, tivemos esses contratempos, né? E eu esperei um pouquinho para ver se os irmãos da igreja também chegavam, né? E aí, por isso que nós demoramos e começamos, que foi 7 horas, né? 7 horas em ponto. Estamos com 1 hora. Então, eu te peço, em nome de Jesus, não se apressa para estar em casa. Eu acredito que, eu sei que amanhã é domingo. Eu acho que não tem escola bíblica aí na igreja onde vocês
Vocês congregam, alguns congregam, né? Então, por favor, deixe teu coração tranquilo para você poder absorver o máximo possível. Em João, capítulo 14, verso 12, a palavra de Deus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Veja bem, amados, vamos analisar como Jesus curou esses enfermos. Nós vamos ver de que forma, né, devemos nós, como igreja, atuar sobre a vida das pessoas que têm enfermidade. Amém? Como Jesus ministrou aos enfermos? Vamos lá. Em Lucas capítulo 4, verso 31, a palavra de Deus diz: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com o que, pessoal? A autoridade. A autoridade que foi dada pelo Pai. O Pai deu autoridade ao Filho, a Jesus Cristo. E ele usava essa autoridade. É por isso que nós precisamos, prestar atenção aos textos e ver que coisas que nós às vezes passamos despercebidos, amados, são coisas tão pequenas assim, em uma palavra, mas que traduz tudo que nós ainda não fazemos. E que nós precisamos fazer. Amados, sinceramente, fazer esse treinamento foi algo maravilhoso. Que eu vou dizer para você, na atuação, eu estou desenvolvendo. Na atuação, eu digo aí fora. E exatamente porque eu quis trazer para a igreja atuar junto. Para que nós possamos ganhar terreno juntos. Fazer evangelismo com o propósito de curar os enfermos, de expulsar demônios e de livrar da mão do pecado. Com o evangelho, com a palavra de Deus. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Agora, amados, o que um crente típico faria nessa situação? Vamos lá? Vocês estão se deparando com um espírito demônio, né? E está lá e... o que é que você faz nessa situação? Quem correria aí? Quem correria? Quem assiste muito filme de terror aí? Correria. Quem assiste filme de terror, correria, na hora. Assim, eu digo aqueles que assistem e ficam no filme de terror e ficam... Então, amados, alguns, né, fugiriam. Quem oraria aí? Quem oraria? Aqueles mais fervorosos, né? Orariam, né? O que fariam aqueles carismáticos do pentecostal? Começava a falar em outras línguas, né? Começava, né, e começava a rodopiar. Como é? Como é, irmão Paulo? Oraria a Deus? Então rodopiava, né? Rodopiava nas línguas. Isso aqui, amados, é para a gente tentar entender. Porque a gente aprendeu várias formas. Né? Ensinaram para a gente de várias formas.
Eu, pelo menos, orei a minha vida todinha para expulsar demônio. Funciona, mas funciona não. De jeito nenhum. Pela graça, pela misericórdia. Funciona. Eu já fui prova disso. Assim que eu cheguei aqui em Juazeiro, mas a primeira coisa que eu me deparei foi com a senhora possessa. Eu disse, meu Deus, eu cheguei agora, já me deparo com a situação dessa. Chegaram lá na irmã Elma, eu estava lá, e aí chegaram dizendo assim, o pastor está aí, o pastor. Nem me conheciam ainda, só sabiam que era o pastor na igreja. Sim, tá. Não, aqui orar para a senhora aqui que está possessa. A mulher estava lá. Sim, meu Deus. E os irmãos bem distantes assim, sabe? E aí cheguei, Senhor, como é que faz esse negócio? Aí botei a mão na cabeça da mulher e comecei a orar. Te repreendo em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Livre essa mulher de todo esse espírito do mal, eu te repreendo. Nós te repreendemos em nome de Jesus. E aí eu percebi que a mulher ia murchando. Aí eu voltava com a voz, eu ia tirando a voz, aí o negócio parece que ia voltando. Aí comecei a falar em línguas. Meu Deus. E aí a mulher ia murchando. E aí quando eu retrocedia na voz, ela começava a criar força. Aí eu entendi. Aí disse, com mais autoridade. Aí aí comecei a orar, e repreender, falar línguas, e aí foi que a mulher tomou o normal. Agora, isso é um padrão bíblico? Não é um padrão bíblico. Eu digo, amados, que isso é graça de Deus. É misericórdia de Deus. Tá? Porque Deus é soberano e Ele age. Mas isso não é um padrão. Muitos de nós faziam como eu já fiz. Pai, em nome de Jesus, ordenamos que esse demônio vá embora. Eu usei todas. Eu só não fiz fugir, viu? Só não fugi, mas dos 3 para baixo eu usei os 3. Orei a Deus, falei em línguas, falei em Pai em nome de Jesus. Ok, amados, mas contudo, o que um crente bem treinado nas Escrituras faria? É o que eu acabei de dizer. A graça de Deus, amados, ela opera. Ela chega até a gente, né? Eu acredito até amados, até pela minha dedicação, não à obra, mas dedicação a Deus, né? Ele me fez viver uma experiência nova. Eu não tinha botado a mão numa pessoa endemoniada ainda. Então isso foi minha primeira experiência. E ainda que não foi no padrão bíblico, eu tive êxito. No nome de Jesus, né? Mas existe, amados, um padrão bíblico, e nós vemos Jesus como Ele vai fazer. Jesus repreendeu e disse, cala-te e saia dela. Jesus orou por ela? Não, né? Amados, nós precisamos orar antes. Não é lá naquela hora que a gente vai orar. A nossa oração, a nossa preparação tem que ser antes. A preparação antecede o confronto. Amados, o camarada que vai para a guerra. Se estourar uma guerra, vai qualquer um, né? Uma guerra daquelas. Aí vai qualquer um. Mas normalmente, o camarada que vai se alistar, ele vai enviado para um canto. Ele vai destreinado. Ele vai passar primeiro por um treinamento. Ele vai ser capacitado. Ele vai treinar tiro, vai treinar
como se esconder, vai treinar tudo, camuflagem. E aí depois ele é enviado. Então no reino de Deus não é diferente. Trabalhar para a obra do Senhor e expulsar os demônios não é diferente. Nós precisamos estar preparados, e a preparação, amados, é antes. A preparação muitas das vezes é na igreja, muitas das vezes é no seu quarto, orando, é vivendo uma vida íntegra com o Senhor, é vivendo em santidade, como Jesus quer, como Jesus disse para nós, né? Sejais santos. Agora, eu gosto sempre de falar isso, não pense que santidade, amados, é arrotar um evangelho, eu vivo, eu tenho uma orla maior, a minha orla é até o chão, arrasta. Quem fazia isso eram os fariseus. Quem gostava de mostrar que orava eram os fariseus. Então, o que nós temos que ser é sincero no altar do Senhor. Sincero quando você entrar para orar ao Senhor. Ser capacitado por Ele. A preparação antecede o confronto. Então, a gente tem que orar antes. Jesus repreendeu e disse, cala-te, sai dela. Jesus falou, por acaso, Jesus falou, Pai, nós ordenamos a este demônio para quê? Para ficar quieto e sair dela? Não foi assim. Pai, nós ordenamos em meu nome. Ele estava dizendo assim, não era? Que ele era Jesus, então ele dizia, Pai, em meu nome eu repreendo todo demônio. Não. Jesus não fazia assim. Você acha que Jesus fechou os olhos, irmãos? Jesus foi lá falar com demônios, em nome de Jesus. Levar uma voadora. Houve alguma ação sacerdotal, amados, que foi dirigida ao Pai? Que a ação sacerdotal é a oração, né? Dizer, o Senhor entrou ali. Jesus fez isso? Não. Amados, Jesus só deu uma ordem. E a ordem está atrelada ao seu ofício. Qual era o ofício de Jesus? Qual era o que ele estava usando agora? O real. Autoridade. Jesus não fez que nem eu. Pai, o que é que eu vou fazer agora? Vou orar, vou falar em línguas, vou repreender em nome do Pai. Então, queridos, nós precisamos nos alinhar a um padrão que Jesus fez. Que Jesus fez. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Como é que Jesus fez esse milagre? Ele fez o milagre exercendo a autoridade que lhe foi dada por seu Pai. A autoridade, amados, não é exercida pela oração, e sim pela ordem, por ordem. Lembra no início que a gente falou? Aquele que tem um súdito, aquele que tem uma superioridade do seu governo, ele dá uma ordem. E Jesus, ele dá uma ordem. Por quê? Porque toda enfermidade, todo espírito demoníaco e todo pecado está sujeito. E isso está sobre a igreja. Então nós precisamos nos atentar, nos alinhar ao padrão que Jesus fez, ao padrão que Jesus faz. Se eu lhe perguntar uma coisa, você vê hoje os mesmos sinais que havia naquele tempo? A mesma proporção, você tem certeza que você vê? É esporádico.
Talvez você vai pegar o que eu falei aqui, vai testemunhar a respeito do que de expulsar um demônio. É esporádico. Eu nunca tinha feito isso. De curar um enfermo. Todo enfermo que eu coloco a mão aqui na igreja é curado? Não. Eu já coloquei, e a pessoa já veio testemunhar dizendo, pastor, fui curado. Já. Mas, amados, é esporádico. É muito esporádico. É uma coisa que acontece aqui, vai acontecer. E não deve ser assim. E não deve ser assim. A gente precisa. Sim, irmão. Existe a questão do terreno. Qual terreno? É evangelístico ou é igreja? Não sei onde foi que a irmã estava citando exemplo, mas a gente está tentando identificar qual era o terreno. Era igreja ou era evangelístico? Está entendendo? Porque são duas atuações distintas. E, por exemplo, dentro da igreja acontece muito disso. Mas lá fora, não é para acontecer. Lá fora, é para a gente atuar e realmente acontecer. Por quê? Porque o propósito é ganhar vidas. E a cura, a libertação, ela prepara a pessoa. E eu vou dizer para ela, olha, Jesus te curou. Né? Então, a ação real da nossa vida, como a gente está trabalhando aqui, ela é usada para o modelo evangelístico. O que a irmã Samara acabou de dizer acontece muito. E muitas das vezes eu fiquei frustrado, irmão, dentro da igreja, que eu orei por uma pessoa e eu achava que ela ia ser curada, ela não foi curada. Mas na frente a gente vai ver esses acontecimentos aí, né, Jonas? Eu acho que nessa parte eu vou botar até o Jonas para ministrar, nessa parte que ele tem mais um pouco mais de domínio. Essa parte agora, ela é mais simples, né? Mas a segunda parte, eu acho que ela é mais pegada, né? Dá para fluir? Tá indo bem? Amém. Glória a Deus, amados. Então vamos lá. Mas se preocupe não, eu sei que não é muita coisa, mas depois tem um bolinho ali, tá? Um refrigerante. Eita! Tá? Então, eu sei que não adianta, mas dá para... Amém. Vamos lá. Então, a autoridade não é exercida pela oração, e sim pela ordem. A ordem que nos é dada pelo nome de Jesus Cristo. O Senhor liberou sobre as nossas vidas, através do seu Espírito, né? E isso já está em nós só precisamos exercer. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta?
Até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Então, não estamos dizendo que Jesus nunca orou, amados, mas que havia ocasiões específicas em que Jesus orava, né? E sim, ele dava ordem naquele momento, naquela hora, de expulsar os demônios. Quando era que Jesus orava? A gente vai ver várias vezes Jesus se retirando para ir orar. Era naquele momento que ele estava entrando em conexão com o Pai. Naquele momento que ele estava construindo a seu ofício sacerdotal. Então Jesus ia, preparava ali o que estava acontecendo, entrava na presença de Deus. E agora, quando ele chegava na frente dos demônios, das enfermidades, aí era o real, ofício real, atuando na vida dele. Amém? E isso está, eu vou voltar a repetir, e isso está, para você tomar posse, tá? Isso está sobre a igreja. O ofício real está sobre a igreja do Senhor Jesus. A não ser que você não seja ainda igreja. Mas se você é igreja, essa autoridade já foi te dada. A sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha. Então, toda enfermidade é demônio, mano? Não, né? Toda enfermidade. Existem essas doenças espirituais e físicas também. Mas eu acho que Jesus só tem autoridade sobre as doenças espirituais. Tudo, irmãos? Não é só sobre as espirituais, não? Eu acho que é só sobre as espirituais. Vamos ver. Então, todas as enfermidades é demônio? Não. Existem doenças espirituais? Existe. Pode ser física? Pode, com certeza. Então, como Jesus lidou com uma enfermidade puramente física? Nós vimos a primeira sobre expulsar um demônio. Você viu que Jesus usou de autoridade, tá? Então, vamos ver como é que ele agiu agora na hora de lidar com uma enfermidade puramente física. Fomos ensinados que nós, os crentes, os cristãos, temos autoridade para expulsar os demônios das pessoas aflitas. Mas, se alguém tem uma enfermidade puramente física, somente podemos orar pela pessoa e confiar que Deus curará o enfermo. O que é que você acha? Se alguém tem alguma enfermidade puramente física, não tem nada a ver com espiritual, só podemos orar por ela, pela pessoa, e confiar que Deus curará. Senhor, é contigo. Você já fez assim? Senhor, orei, ministrei cura, agora é com o Senhor. A gente transfere a responsabilidade, não é verdade? Aquilo que é nossa responsabilidade. Você acha, amados, que Jesus vai descer para fazer o seu papel? Para que ele deixou? Então quem é que tem que fazer? É nós, a igreja, é você. Você que tem que fazer. Se não for você, ele vai ter que, eu vou brincar, tá? Ele vai ter que substituir por outro. Tem que substituir, procurar outra pessoa que faça no teu lugar. Vamos para cá. Vamos ver como Jesus lidou com uma enfermidade puramente física. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Você acha que Jesus orou? Olha o texto.
Estando ele em pé dela, inclinou-se e o que foi que ele fez? Isso é exercício de quê? Autoridade real. Ninguém repreende uma coisa e vai depois orar. Ninguém repreende uma enfermidade ou um demônio e depois vai orar em favor ou contra. Então ele exerceu a autoridade, ele repreendeu a febre, ele exerceu a autoridade repreendendo a febre que existia naquela mulher. E essa febre, amado, muitas das vezes você pode ter, e é puramente física. Dor de cabeça, e é puramente físico. Por quê? Porque você pegou muito sol. Vou tomar um Dorflex, né? Peguei muito sol, vou tomar um Dorflex. A gente faz isso. É ou não é? Mas é aí que a gente precisava exercitar a autoridade. Vai falar, Jonas? Pensava que o Jonas ia falar. É aí que nós começamos a trabalhar a nossa autoridade. Né? Uma dorzinha de cabeça. Vamos repreender essa dor de cabeça. Eu faço muito ali com a Andressa. Eu sempre sinto dor de cabeça, eu vou lá e repreendo. Aí eu vou lá depois e pergunto, e aí, passou? Aí eu disse, tá passando. E aí, irmão, você recebe uma notícia dessa, como é que você fica? Você vai ficar abalado? Você vai ter que exercer. Você vai ter que se dedicar mais. Né? Ter ousadia, ter coragem. É aquela coisa, se você não exercitar, pode ter certeza, nada vai acontecer. Se você não orar a Deus, para que aonde você estiver, os demônios te procurem, se manifestem na tua frente, você nunca vai expulsar um demônio. Você precisa, é sério. Exercer autoridade sobre demônios, você precisa ser faminto. Senhor, bota um aí para mim expulsar agora. Se você acha que não tem, nessa redondeza você achar que não tem, tem, viu? E a ideia, amados, é que esse demônio se manifeste quando a gente estiver passando, quando a gente estiver andando entrar em alguma casa. É que ele se manifeste para que a glória do Senhor invada, para que a autoridade de Jesus Cristo invada aquele lugar e o nome do Senhor seja glorificado. E aquelas pessoas entendam que Jesus é o Senhor. É para isso. Não é para você sair. Se você é um demônio, vai brincar comigo para tu ver. Não é para isso, amados. É para ganhar vidas para o reino de Deus. Esse é o propósito. Vamos lá. Jesus falou, Pai, nós repreendemos essa febre. Jesus fechou os olhos. Houve alguma ação sacerdotal que foi dirigida ao Pai? Pai, eu te peço em nome de Jesus. Então ele deu uma ordem, ele repreendeu a febre e a febre logo deixou. Sem delongas, amados. Sem mistério. Repreendeu. Olha só. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Sobre cada um deles, Jesus impôs as mãos e eles eram curados. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês vão realizar as mesmas obras que eu. Você está entendendo? Vocês vão realizar as mesmas obras que eu realizei. Você vai ter que colocar as mãos sobre os enfermos e eles ser curados, amados. Isso é um ofício seu. Jesus te deu, Jesus pegou, ele tirou novamente das mãos de Satanás a autoridade que tinha te dado lá no início, que foi tomado pelo pecado.
E agora Ele está te devolvendo essa autoridade. Essa autoridade é sua, em nome de Jesus. Você vê que eu sempre estou abrindo o máximo para você entender que é sua em nome de Jesus. É sua por quê? Porque é no nome de Jesus que opera, que cai por terra toda enfermidade, todo mal, todo demônio, todo pecado. Porque Jesus colocava as mãos sobre os enfermos. Dele saía poder, né? Porque dele saía virtude, poder. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Curava todos, todos que passavam, tocavam em Jesus, era curado. Aí você diz, uau! Ô Senhor, queria operar que nem tu. Quem aqui tinha o desejo de curar que nem Jesus? Alguém passar, você tocar, a pessoa ser curada. Queridos, você tem que ser tão Cristo, que no momento que nós aprendermos a ser tão Cristos, pequenas miniaturas de Cristo, em você vai fluir o poder. A autoridade que está sobre você. Mas isso nós muitas das vezes ainda não vivemos porque nós ainda não aprendemos. Nós precisamos aprender esse padrão. E um deles, amado, eu vou dizer, não está aqui não. Eu acho que não está aqui não, mas é santidade. É uma vida em santidade, sim. E uma vida em santidade, amados, não vamos aqui ser ignorantes, né? Eu tenho que botar uma calça até os pés, tenho que vestir uma blusa até aqui, botar um paletó, uma gravata, e arrotar isso que te digo. Não, é simples, Jesus era simples. O que nós precisamos ter, eu já falei várias vezes, é a transformação de caráter, de mente, ser ousados em nome de Jesus, viver realmente Jesus na nossa vida, parar de botar obstáculo para dizer, não, é só mais um culto, é só mais uma reunião. Sabe, lá em Taitinga, tem uns irmãos que eu conheço, que abandonaram igrejas, e agora estão se reunindo em casa de orações. E eu disse, não fez diferença nenhuma. A casa de oração também é uma igreja. Ele só não tem placa. Igreja tal. Aí eu disse, não, mas é porque lá a gente não dá dízimo. Então existe um problema dentro de você que precisa ser tratado. O problema não é a igreja, o problema é algo que existe dentro de você que precisa ser tratado, que você não entendeu ainda. Porque, amado, se ainda assim, estou entrando num contexto totalmente diferente, né? Mas se ainda assim, dá dízimo, a palavra de Deus tivesse anulado o dízimo, e ainda assim eu dando um dízimo, isso não me fizesse diferença nenhuma na minha vida, eu preferia dar o dízimo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, se eu vou dar dízimo, se eu vou dar oferta, irmão, eu dou. Eu quero honrar o Senhor. Sim? Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero. Disse: quero. Seja purificado. Mas se você chega para a lepra e diz assim:
Por favor, lepra, sai. Sai, lepra. Em nome de Jesus, sai, lepra. Mas Jesus só disse assim, ó, quero. Você consegue mensurar o tamanho de uma palavra tão pequena, mas que na boca de Jesus, ela tinha um tamanho enorme? Eu fico, meu Deus, Senhor, como nós estamos ainda distante de viver aquilo que o Senhor quer de nós. Porque não é a gente querer ser maior do que Jesus, é a gente querer imitar Jesus. Isso é bíblico. Aí, por acaso você quer ser um Deus? Não, Deus me livre disso. Está repreendido em nome de Jesus. Eu só quero parecer com Ele. Eu só quero poder operar como Ele operou. No sacerdotal, no profético e no real. E eu quero isso para vocês também. É que vocês possam fazer a mesma coisa, da mesma forma como Jesus fez. Jesus orou por esse homem. Vai lá, igreja, só vai me dizer, não, vai. Ó, Jesus disse, Pai, nós ordenamos que este homem fique limpo. Jesus fechou os seus olhos? Houve alguma ação sacerdotal? Não, né? Jesus deu o quê, mas deu uma ordem, quero, seja purificado. Mateus 12, 9, saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem, com uma das mãos atrofiadas. Então ele disse ao homem, estende a mão. Mais uma vez, Jesus não orou, Jesus não orou o Pai, falou, Pai, ordenamos. Jesus não fechou os olhos, não houve a ação sacerdotal. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Está claro, amados, que Jesus podia curar os enfermos. Mas agora, Jesus está no céu. Então, quem vai fazer esse trabalho? Essa obra, quem vai fazer? Quem? Cadê? Quem? Cadê? Não estou vendo. Cadê as mãos que vão fazer isso? Cadê os pés que vão trilhar os caminhos? Amém? É nós, é a igreja, Senhor, é você. Diga assim, eu vou fazer. Eu vou trabalhar, eu vou expulsar, eu vou curar, eu vou libertar em nome de Jesus. Esse ofício é seu, foi transferido, é seu. É seu. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e ainda maiores. Eita, Jesus bom, viu? Para dizer assim, olha, igreja, eu fiz bem pouquinho, viu? E eu vou deixar vocês fazerem mais do que eu. Já imaginou Jesus falando isso para você? Está ali, ó. Vocês farão ainda o quê? Maiores. O que seria maiores, amados? Quantidade, alcance e variedade. Você já parou para pensar que Jesus só teve 3 anos de ministério? Quantos anos você vive no ministério? Quantos anos você tem de ministério? Você já tem mais do que Jesus, né? Na terra. Hã? Então, quando ele falou em tempo, ele fez em 3 anos. Então, ele diz que, olha, vocês vão fazer maiores, porque vocês vão ter mais tempo para fazer. Quantidade, alcance e variedade.
Nós generalizamos o termo maiores, amados, sem entender o campo em que Jesus atuou, o tempo de 3 anos e a dimensão das doenças. Você olha para o grau de doença que existia naquela época e olha para hoje. Olha onde é que tu está inserido na sociedade. Qual a tua época? Coronavírus. É você que Jesus vai usar para sarar as pessoas de coronavírus. É nós, igreja. É eu também, pastor Luiz, que Jesus vai usar. Eita Deus, usa ele para sarar as pessoas de coronavírus. E coronavírus é uma enfermidade física ou espiritual, amados? Hã? E aí, Jonas, é física ou espiritual? É física. E nós temos autoridade sobre a física? Sim. Autoridade sobre todas as enfermidades. A dimensão de doenças, o campo que você pode ir. Você está aqui em Juazeiro, você pode ser enviado para São Paulo, você pode ser enviado para outro país. O campo geográfico que você alcança é maior do que o campo geográfico que Jesus alcançou. Então, quando ele usa lá o termo, vocês farão ainda maiores, olha só o que te espera. Você tem mais tempo para fazer, em questão de anos. Você tem mais lugares para ir. E você tem mais variedades de enfermidade para repreender, para curar, em nome de Jesus. Está vendo como faz sentido? Quando ele diz maiores, às vezes a gente fica boiando, mas como assim maiores? Eu vou fazer maiores que Jesus. Pode ser que você nunca, talvez, né, se você não tiver ousadia e coragem, talvez você nunca bota um paralítico para andar. Talvez. Se você exercer a autoridade que foi nos dada mediante a fé em Cristo Jesus, eu digo que você bota um paralítico para andar. E eu vou dizer mais. Se ele não é cristão, meu irmão, é vontade de Deus que ele ande? É ou não é? Por quê? Porque Jesus quer chamar ele para dentro. Porque ele está onde? Ele está fora. E Jesus quer chamar ele para dentro. O propósito da cura é atrair. O propósito da cura é preparar o terreno. Deixa eu só... Nesses dias, irmãos, hoje é? Sábado. Quinta-feira. Eu estou fabricando algumas sacolas. Então, algumas pessoas entram no zap comigo, falam comigo. E uma mulher, na semana passada, ela tinha falado comigo. E aí, quando foi nessa semana, eu disse, não vou incomodar ela não. Mas ela disse que ia querer o serviço. Mas aí eu entrei em contato com ela, disse, e aí, como é que tá? Você vai querer o serviço? Ela disse, vou. É porque o meu pai está internado. Ele está com uma inflamação na próstata. E aí eu estou sem tempo, eu estou indo visitar ele. Aí o Espírito Santo começa a falar se ela crê. Aí você crê que Jesus pode curar seu pai? Aí ela disse, sim, eu sou cristã. Eu disse, e o seu pai? Ele é católico. Aí eu disse, eu posso fazer um áudio para você mostrar para ele? Aí eu disse, olha isso, eu estou sendo ousado, ó. Isso é ousadia, velho. É, porque há outro tempo eu não tinha coragem de fazer isso. Você está entendendo, Jonas? Não tinha coragem de fazer isso. Gravar um áudio para a pessoa escutar. Mas a gente não está ali falando, quer aparecer. Não, mas exercer a autoridade. E aí eu disse, você botaria para escutar esse áudio? E ela disse sim. Eu peguei, fiz o áudio e mandei. E ela disse que o pai dela escutou, agradeceu, né?
Aí ontem eu mandei outro zap para ela. Aliás, eu não mandei, ela mandou de volta. Ela disse: meu pai está em casa. Meu pai, ele vai fazer os exames e ele recebeu alta. E ela disse que tem uns exames para entregar. E eu perguntei: mas ele está melhor? Ela disse: tá, ele só está sem comer. Ele não está se alimentando ainda. Aí eu vou fazer outro áudio para que Jesus faça ele se alimentar. Amados, eu fui ousado. Eu entendi que Jesus estava dizendo assim: ó, você vai ministrar um treinamento, desafio de Elias, e você não. Eu estou te colocando para você exercitar. E pode se preparar, amados. Vai aparecer a oportunidade para você exercitar. E não se frustre se por acaso você não vê resultado. Entenda que você precisa se dedicar ao exercício da autoridade. Amém? Só queria compartilhar isso com vocês. O que Jesus fez? Ele pregou o evangelho, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele fez discípulos. Na verdade, ele não orou pelos enfermos. Amém? Ele pregou o evangelho, sim ou não? Ele curou os enfermos, sim ou não? Ele expulsou demônios. Ele fez discípulos. Cadê os discípulos? Na verdade, ele não orou pelos enfermos. Por quê? Por quê? Porque ele orava antes. Ele exercia o seu estado sacerdotal antes. Lembra daquela clichêzinho? Né? A preparação antecede o confronto. Você está pensando que porque era Jesus, ele não ia orar, ele ia ter um secreto com o Pai? Ia, queridos. Viu? E por que nós somos melhores que Jesus e não precisamos de secreto? Como diz o pastor Lucinho, acho que era Lucinho Barreto, por que a gente não precisa balangar beiço com Jesus ou com o Pai? Sabe o que é balangar beiço? Falar. Balangar beiço é falar. Então, por que a gente não tem que falar com Jesus, não tem que falar, não tem que ir para o secreto, não tem que ir para um canto, não tem que ou reunir no meio da igreja e falar com Jesus? Mas nós temos que estar atentos e parar de estar dando justificativa para Jesus. Parar de dizer que não, eu não sou capaz. Não, Senhor, tem outras coisas para fazer. Jesus quer você atuando em favor do reino dele. Então você vai pregar o evangelho como Jesus fez. Você consegue ver daí? Consegue? Então, diga assim: eu vou. Aí você continua: eu vou pregar o evangelho como Jesus fez. Eu vou. Então, não somente ore pelos enfermos, mas cure os enfermos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é você. Tome posse das palavras. Tome posse. A Bíblia nos ensina que nos foi dada autoridade como discípulos de Cristo para curar os enfermos, como Jesus fez. Em Lucas 9:1, olha só, amados. Reunindo os 12, tentar ser breve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus. E a curar os enfermos.
Veja que Jesus não ordenou a seus discípulos que orassem pelos enfermos. Ele mandou que eles fossem curar os enfermos e expulsar os demônios. Ele disse: vão lá e ore pelos enfermos, foi isso? Vão lá e ore pelos demônios. Isso é uma ação sacerdotal. Isso a gente faz com Deus. Então o que é que você vai exercer ali? Autoridade. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Pregar o evangelho e curar os enfermos são um único pacote. Não é metade, metade. É um só. Então, quando você cura os enfermos, você apresenta quem? Cristo, né? Você fala de quem? De Jesus Cristo. E com relação aos discípulos que não são apóstolos, existem aqueles que pensam, não, aquilo foi só para aquela época. Aquilo foi só para os apóstolos. Você tem acesso não, meu filho. Você está pensando o quê? Aquilo foi para quem andou com Jesus, ali lado a lado. Você acha que você tem direito? Tem nada, rapaz. Está doido. Com relação aos discípulos que não são apóstolos, olha só o que Jesus fez. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Era tudo apóstolo, né? Porque a Bíblia fala de 12 apóstolos, né? Aí o apóstolo Paulo diz que a ele foi dado o ofício de apóstolo da parte de Jesus, que Jesus desceu e disse: levanta que eu vou te levantar para ser um grande homem nas minhas mãos. E tu vai pagar um preço. Pagou? Paulo pagou um preço. Você queria estar na pele de Paulo? Era outra era, né, irmãos? A gente diz assim, como eu queria ser que nem Paulo. Será? Será que nós queríamos ser como Paulo mesmo, hein? Porque assim como Paulo fez muitas coisas, sofreu, meu irmão. Pagou. Ele fez nada não, ele só perseguiu a igreja e depois passou a ser perseguido. Diz que é a lei da semeadura, né? Que semeia, colhe. Então os enviou de 2 em 2 diante dele e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. A autoridade sobre as doenças também foi dada aos 70 discípulos. Tem discípulo aqui? Que não era um apóstolo quando eles foram enviados para proclamar o reino de Deus. O que é que nós temos que fazer? Eis que é chegado o reino dos céus. Semana passada eu estava pregando que o reino para a gente, o reino de Deus, ele foi dado assim de mão beijada. Foi acessível. Jesus veio dizer: olha, o reino é para vocês. E agora vocês precisam viver o reino na terra. Aí as pessoas, não, a gente só vai viver o reino nos céus. Não. Jesus quer que nós vivamos o reino na terra, para depois vivermos o reino dos céus. Vamos lá, amados. Está acabando. Está, João, né? Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor! Eita, quem de vocês voltar alegre? Senhor, os demônios se submeteram a nós. Em teu nome expulsamos todos os demônios. Eita, Jesus. A que conclusão podemos chegar, amados?
Aos 12 foram dados poder e autoridade sobre doenças e demônios, quando Jesus os enviou para proclamar o reino de Deus. Aos 70 também foram dados uma medida desse poder e autoridade, quando eles foram enviados. Uma medida de autoridade sobre doenças e demônios foi dada a todos que o Senhor enviou para proclamar o reino de Deus para os perdidos. Eu costumo dizer, amados, que a nossa missão é edificar os convertidos e alcançar os perdidos. Eu tenho esse clichê desde 2013, eu acho. Minha primeira pregação, ela teve esse tema. Sabia nem pregar, mas Deus me deu um tema que ficou pro resto da minha vida. Algum propósito. É o propósito de toda a igreja. Alcançar o perdido e edificar o convertido. É propósito de Deus edificar vocês? É propósito de Deus alcançar quem está lá fora? É propósito. Todos os discípulos de Cristo é enviado ao mundo como uma testemunha. Você é testemunha da graça, do amor, da misericórdia de Deus, do que Ele fez, do que Ele ainda vai fazer na sua vida. Então, a grande comissão, amados, isso tudo nos leva a entender que a grande comissão é para você. Não é só para os discípulos da época. Não, aquele papel, aquele ofício foi só para aquele povo, foi só para aquela comunidade. É para vocês, é para mim, a grande comissão. Mateus 28:19, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Chegou o fim dos tempos, amados? Já passou o fim dos tempos? Então é para você. A grande comissão é para você, porque Ele diz que vai estar com você até o fim dos tempos. A autoridade é para você, o ofício sacerdotal é com você, o ofício profético é com você. E por que tem gente que está dizendo que está anulado? A Bíblia está dizendo que é para você. Porque até quando Ele voltar. Jesus ordenou aos seus discípulos que curasse os enfermos, expulsasse os demônios, pregasse o Evangelho. Esta ordem é válida até o fim dos tempos. A gente pode estar até no princípio das dores, mas ainda não é o fim dos tempos. Pode ser o princípio das dores. Eu creio, irmãos, nos princípios. No princípio não quer dizer que vai parir agora, né? Mas que está conseguindo as primeiras dor de parto. Quem já teve filho aí sabe, eu nunca tive, né? Então não sei. Amém? Glória a Deus. Você recebeu essa palavra, esse treinamento? Você está com expectativa para o próximo? A gente vai tentar, acho que o primeiro parece sempre assim, né? Começa meio com dificuldade, aí depois vai caminhando mais alinhado. Oi? Não. E você vai estudar a cura. Você. Na segunda, né? Amém, amados? Eu queria até, Jonas, no último, se a gente pudesse fazer, era uma chamada de pessoas que têm enfermidades na comunidade. Vim para o culto, vim para cá, não sei se o último será muito comprido, mas que a gente pudesse chamar as pessoas, e o último, ou então acrescentar mais um, e fazer um com
o propósito de curas, as pessoas de fora. Fazer tipo um evangelismo, vamos ter um culto voltado para cura, milagres, e fazer essas pessoas virem até aqui, e a gente vai ser essas pessoas que vão ser usadas com autoridade para ministrar aos enfermos. Orem por isso, para que a gente possa fazer. Porque tem as crianças que estão com eles. Aí a gente vê se a gente consegue fazer na próxima. 2, 3 e 4, não sei. Amém? Vamos ficar de pé. Chamar o irmão Jonas aqui para fazer uma oração. Queridos, eu sou muito grato a Deus pela vida do irmão Jonas. Tem sido uma pessoa muito... tem acrescentado bastante na nossa vida. Tem estado conosco também orando em favor da igreja, né, em favor não só da nossa igreja, mas em favor de várias outras. E eu sou muito feliz pela vida dele, né, estarmos andando juntos. Isso é importante, amados. Andar junto com as pessoas, né? Não é porque a pessoa faz parte do ministério, a pessoa faz parte do outro. Andar junto com o Paulo, que é do Verbo da Vida, é do outro ministério, mas também está junto aqui conosco. Então, isso é muito bom. Isso demonstra que a gente é igreja, né? E não é uma religiosidade, não é um religioso que fica, não, o que importa é a minha igreja, o que importa é os meus, os que estão lá na minha igreja, na minha denominação, não. O que importa é todos. Tá certo? Então, sou feliz demais pela vida do irmão. Irmão Jonas, ora por nós aí, irmão. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse treinamento. Pai, eu creio que algo está sendo gerado dentro de nós, ó Pai, e fé está sendo acrescentada às nossas vidas. Pai, que essa autoridade, esse poder a qual foi ministrado pelo Teu Filho Luiz, ó Pai, possa entrar em nossas mentes, no nosso coração, e a gente possa ficar apto, Senhor Deus, a fazer o Teu ID com poder e autoridade. Senhor Deus, desce ousadia sobre as nossas vidas, para que a gente não possa mais ver um enfermo e ele continuar da mesma forma. A gente não possa ver mais uma pessoa possessa, aprisionada por Satanás, e a gente se recolher, ó Pai, na nossa insignificância. Pai, nos enche de ousadia, de intrepidez e de coragem para esses últimos dias, em nome de Jesus. Pai, nos traz uma noite abençoada de sono, uma semana próspera e abençoada em Ti, e eu creio, ó Pai, que sábado será mais palavra, será mais o Teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Temos ali um bolinho